Olá, o Conexão Poder está ao vivo pelas redes sociais do Conexão Poder e do Repórter MT. E a nossa entrevistada hoje é a secretária de Educação da capital, Edilene Machado. E na nossa pauta hoje, tudo sobre a volta às aulas. Tudo bem, secretária? Bom dia, Márcia. Bom dia a todos. Tudo bem? Bom, as aulas voltam agora na próxima segunda-feira, dia 27, né? E as turmas vão ser divididas em bloco, é o sistema híbrido, né? Digamos assim, uma parte participa presencialmente em uma semana, a outra parte participa na outra semana. É isso, secretária? É isso, Márcia. Nós vamos estar retornando, né, no processo híbrido a partir do dia 27. Lembrando, Márcia, que só irão presencial aquelas crianças, aqueles alunos que o pai autorizar. Então, o Hum. que as escolas estão fazendo? Já fizeram, encaminharam um documento, o pai precisa autorizar a frequência desse aluno, né? Então, baseado nesse número positivo de retorno presencial, cada unidade faz dois grupos, um dia sim, um dia não, para o ensino fundamental, e para as crianças de 0 a 5 anos, é uma semana sim e uma semana não. Ah, tá. Tem essa diferença, então, né? Nesse ciclo, digamos assim, esse novo ciclo, né? Além dessa questão aí dos dias, das turmas, a divisão das turmas, tem outra questão de mudança? O que mais muda? Por exemplo, os horários continuam os mesmos? O horário reduz um pouquinho. Nós vamos do período da manhã das 7 às 10, 10h30. Existem algumas unidades que vão das 7 às 11, o mesmo horário, né? E e sem o intervalo, né? Nesse momento híbrido, nesse momento inicial do retorno, que é um novo recomeço, né, Márcia, das atividades presenciais, o cuidado é gigantesco, né? Nós estamos no processo de formação continuada, desde as ASGs até os professores, a equipe gestora, para bem receber essas crianças, né? Então, a gente tem que ter todo cuidado. Então, os espaços comuns, como quadra de esporte, pátio, esses espaços não serão utilizados nesse momento. Inclusive, a refeição, o lanche, a criança fará na sala de aula. Por isso, tem que ter um espaço, um número de crianças reduzido, para que ali a criança realize todas as suas atividades. Uhum. Como é que fica, secretária, se for aí constatado um caso de Covid entre os alunos? É suspensa a aula daquela turma apenas ou de toda a escola? Como que funciona? Não, isso daí, Márcia, já está no nosso plano de retomada, né? Quando a gente fez agora esse plano de retomada, nós tivemos esse cuidado. Então, nós temos um momento que a gente está trabalhando diretamente com a saúde, né? Então, já delimitamos, cada unidade tem aquela unidade de saúde mais próxima. Então, vamos supor que uma unidade lá no Três Barras, uma criança foi contaminada em uma sala. Então, o diretor já aciona o plano de contingenciamento, aciona essa equipe lá do posto de saúde, né? E aí a gente já entra em contato e vamos para o processo da testagem. Então, isso é a parte muito importante, que essa formação que nós estamos fazendo não é só para os profissionais da educação, mas também para os profissionais da saúde, para saberem lidar com essa situação que tem que ser muito rápida. Então, todas as crianças dessa sala serão feito o teste, né? Juntamente com os profissionais que tiveram contato com essas crianças. Esse é o ponto mais importante, né? E assim, não adianta você retornar às atividades presenciais sem ter um plano de contingenciamento, porque é muito importante, principalmente porque nós lidamos com uma população muito carente, né? E até buscar isso daí, então, a Prefeitura de Cuiabá, o prefeito Emanuel Pinheiro, exigiu que fosse dessa forma. Então, é assim que a gente vai fazer. Sim, mas nesse momento aí, se for constatado um caso, as aulas são suspensas para aquela turma ou para toda a escola? Como fica? Não, aí depende do caso. Possivelmente para aquela turma, né? Então, fica os 14 dias, 7 dias, de acordo com o protocolo do médico, do atendimento, né? E aí depois retorna. Caso essa criança tenha tido contato ou tenha irmãos
na unidade, também a turma do irmão ou da irmãzinha será testada. Entendi. Nesse momento, esses alunos aí que vão estar em sala de aula, né, que estão retornando, são alunos que já estavam matriculados ou estão sendo feitas aí, ainda tem matrícula aberta? Como é que está esse procedimento? Não. São os alunos matriculados, né? Nossa matrícula foi feita, normalmente ela foi feita em dezembro, né? Ela foi feita em dezembro de 2020, então essa turma. E aí, Márcia, é interessante frisar uma questão. O pessoal, a preocupação é muito grande com a desistência das crianças. A rede municipal de Cuiabá passou de 53 mil de 2020 para 54.300 para 2021. Então, nós tivemos aí um acréscimo de alunos, né? Como é que fica aquela questão, secretária, da entrega ali do uniforme e o kit estudantil ali? Isso vai ser feito neste ano ainda ou ficou para o ano que vem? Não, o uniforme para 2020 a gente tinha entregue para as unidades, né? Teve unidades que ainda não fizeram a entrega. Então, o que acontece com essa unidade? Alô? Ela deu um curtozinho aí, né? O que acontece com essa unidade? A unidade que não entregou está entregando. Então, esse ano nós já entregamos uniforme, já entregamos o material do projeto PROAC, do projeto PROMP, né? E agora nós estamos, a partir de outubro, fazendo as aquisições para as novas entregas. Então, estamos adquirindo uniforme para 2022. Nós vamos adquirir esse ano, Márcia, para que no mês de fevereiro, quando iniciar as atividades, as crianças já recebam esse material. Então, nós vamos adquirir uniformes composto pelo tênis, o short ou short saia, camiseta, mochila, né? E também o material kit escolar, que são os cadernos, lápis, que essa gestão já vem fazendo essa entrega. Então, já é ordem do prefeito, nós vamos continuar com essa aquisição e fazer a entrega do ano que vem. E também do material que compõe os nossos projetos, né? Nós temos aí o projeto de alfabetização, que é o PROAC, como eu já disse. Também todas essas aquisições nós faremos a partir de outubro para entregar em fevereiro. Secretária, como é que vai ficar? Como é que fica aí o encerramento esse ano letivo termina quando, né? E aí vocês vão parar, as aulas vão parar no final do ano e continuam no próximo ano, ou vocês vão dar seguimento? Não, nós cumprimos o calendário, mesmo em pandemia, Márcio, o ano passado nós cumprimos, né, os dias letivos, né, necessários, são os 200 dias letivos, e aí esse ano também. Pelo carnaval ter sido aula contínua, nós não tivemos essa folga, mesmo virtualmente, né? Então, o nosso ano letivo se encerra 14 de dezembro, né? Então, a partir daí, a gente encerra as atividades presenciais e retorna na primeira semana de fevereiro de 2022. Lembrando que todos os processos nós realizamos, as crianças, mesmo em casa, nós encaminhamos atividades, aquela criança que não tem acesso a um dispositivo, à internet, nós fizemos as apostilas, então o pai ia na unidade, buscar a apostila, levava que a criança realizava as atividades e já pegava uma nova apostila. Então, todo esse processo foi feito e os dias letivos estão aí regularmente organizados. Lembrando que agora, a partir do dia 17, Márcia, nós temos um programa muito importante aqui que chama Sala de Apoio, né? Então, a Sala de Apoio nós vamos aumentar o número de atendimentos. O que é a Sala de Apoio? É um reforço que algumas unidades ainda chamam. A criança que estuda de manhã, que está tendo algumas dificuldades, não adquiriu as habilidades, que a gente sabe que nem todas conseguiram, o que a gente vai fazer? Vai encaminhar essa criança no contraturno para que ela faça as atividades especiais, para que ela consiga resolver, sanar essa dificuldade na habilidade que ela perdeu ou que ela não conseguiu adquirir. Então, esses 2 meses e meio, para a criança que vai presencialmente, vai ser fundamental o trabalho, né? Então, a gente tem essa sala de apoio para fazer essa complementação desse trabalho de sala de aula. Isso eu ia entrar nesse assunto com a senhora, justamente,
que é de como que vão poder sanar, né, o atraso educacional deixado por essa pandemia, né? Já que a gente vê aí, por exemplo, tem crianças aí de 8 anos que estão afastadas da escola desde o início da pandemia, e são crianças que não sabem escrever, né? Elas ainda têm essa dificuldade muito grande e já deveriam estar alfabetizadas, né? Então, assim, essa sala de apoio é uma medida para poder sanar esse atraso, né? Qual que é aí, secretária, essa avaliação do atraso que fica e da dificuldade que fica para todos aí por essa questão do afastamento presencial em todo esse tempo de pandemia? Uma coisa que eu falo bastante, Márcia, e que às vezes algumas pessoas ou alguns órgãos de controle não conseguem entender. É uma coisa que eu gosto de deixar claro: a gente não pode avaliar as habilidades das nossas crianças com os mesmos indicadores que a gente estava avaliando antes da pandemia. O período da pandemia é um processo diferente, então nós temos que fazer aí essa abertura de avaliação, né? Nós temos aí a prova Cuiabá, que aconteceu o ano passado, a partir de outubro. Todas as crianças realizaram a prova Cuiabá presencial. Agora já fizemos uma avaliação diagnóstica em junho e continuamos em agosto. As crianças do 5º e 9º ano que participam daquela prova externa que dá o resultado do IDEB, que é chamada Prova Brasil, elas estão tendo um acompanhamento muito mais presente, né, presencial, aquelas que os pais autorizaram. Então, assim, a gente tem as perdas, a gente tem. Só que nós profissionais da educação, a gente vê a educação como todo um processo de aprendizagem. Você não pode considerar somente que a criança aprende em sala de aula. Nós tivemos aí uma leitura de mundo, uma pandemia que só teve lá na década de 40, 50, não sei. Então, assim, é um outro momento. Porém, a gente sabe, sim, que algumas crianças não conseguiram adquirir algumas habilidades. Por isso, a gente vai trabalhar com a sala de apoio, atendendo um número necessário de crianças. E o ano que vem nós estamos vindo aí com uma proposta diferenciada, mesmo que a gente retorne 100% esse processo híbrido, né? Porque o que a gente chama de híbrido? Híbrido é aquele momento que você trabalha presencialmente em sala de aula e o que se alonga, que antigamente a gente chamava de tarefa de casa. A tarefa de casa é o processo híbrido, né, que a criança faz em casa. Então, todo esse processo a gente vai continuar e vai fortalecer ainda mais. É um momento novo da educação, desde a década de 30. Nós temos esse formato dessa educação, sala de aula presencial com professor, quadro, cadeira, giz. Então, a partir de agora, Márcia, eu vejo nós vamos ter, nós que somos responsáveis e gestores da educação, nós precisamos evoluir também. Então, a nossa rede é uma rede grande, nós temos aí 167 unidades, mas já estamos com um projeto de ampliar, principalmente, a questão da conexão da criança. A criança precisa de ter essa conectividade em casa. Então, com a vinda, inclusive, do ministro, agora dia 1º, para fazer a inauguração na nossa escola cívico-militar, que, graças a Deus, é considerada uma das melhores do país, por isso vai ser feita nela a abertura da escola cívico-militar. Nós já vamos estar entregando para o ministro um projeto onde a gente solicita um olhar mais carinhoso do FNDE, que é o órgão lá do governo federal que financializa os nossos projetos, para essa questão desse dispositivo para os nossos alunos. Do ensino fundamental, nós temos aí a média de 34 mil alunos. A gente sabe que não é fácil, então estamos criando um projeto onde também garanta a participação desses alunos. E também dando a prioridade para atender os nossos alunos, mas que também é acessível para o MEC, né? A gente não pode pedir uma coisa que não consegue. E nós, internamente, aqui, o prefeito Emanuel Pinheiro, ele tem feito um grande esforço. Eu acredito que a gente também nós também teremos alguma proposta aí até o final do ano, do próprio município com essa questão da conexão. Toda essa questão da importância da conectividade que a senhora está colocando é porque não há uma previsão ainda de quando seria, digamos, o fim do ensino híbrido e o retorno do totalmente presencial. É isso, secretária? Isso também.
Também. Só que agora, a partir do dia 17, é que eu falei numa reunião com os diretores, nós vamos viver, né, na educação um divisor de águas. Nós vamos ter a educação antes pandemia e a educação pós-pandemia. E o que a gente pode ver é que nós aprendemos muito, nós profissionais da educação, professores, TDIs, técnicos, equipe gestora, nós aprendemos muito, né, a lidar com a questão dessa tecnologia. E isso não pode ficar para trás, Márcia, porque nossos alunos é da era da tecnologia. Então, agora nós precisamos de buscar recursos para que isso continue, mesmo que 100% presencial, nós precisamos de conectar as nossas crianças na sala de aula, de uma forma ou de outra, entendeu? Entendo, essa conectividade ela tem que continuar, é isso que a senhora está colocando, né? Isso. Até na questão, digamos, na tarefa de casa, é um novo momento, né? São novos ensinamentos aí até para os profissionais da educação, né? Temos aqui a participação, secretária da Vânia Jesus, ela está acompanhando a sua entrevista, acredito que a Vânia seja aí mãe de aluno, né, da rede municipal. Ela gostaria de saber se no dia 27 as CAD já vão estar na unidade para acompanhar os alunos especiais. Nós temos aí, Márcia, cerca de 1.280 alunos especiais. Nem todos precisam da CAD. O que é CAD? Cuidadora de aluno com deficiência, né? Então, essas crianças deficientes que já eram da rede, elas já têm a CAD dela, né? Inclusive, essa semana, elas estão passando por formação, a escola já sabe quem são essas CADs, então, dia 27, para as crianças que já eram da rede, a CAD está lá. Desde a semana passada, a gente já reiniciou a avaliação das crianças deficientes que entraram na rede este ano. Nós não tínhamos feito ainda essa avaliação, porque essa avaliação precisa ser presencial, o pai tem que ter o laudo, a criança é nova na rede, então a gente vai ver a real necessidade da CAD. As crianças nós temos aí cerca de 200 crianças, né, e pode ser que a gente não consiga avaliar essas 200 crianças até sexta-feira agora. Porém, todas as crianças que já eram da rede, as que passarem agora por esse processo de avaliação, dia 27 já terão as CADs nas unidades. As que não conseguimos fazer essa avaliação, na semana seguinte é o prazo máximo que a nossa equipe tem de reorganizar, tá? Então eu peço ao pai ou à mãe, à Vânia, se seu filho é uma criança que foi matriculada esse ano e que ainda não foi feita essa avaliação, procure a unidade escolar, procure a diretora da sua escola, peça encarecidamente para que faça essa avaliação, para que o seu filho, quando chegar no dia 27, a CAD já esteja à espera do seu filho lá. Certo. Secretária, só continuando aqui, a Neri Silva gostaria de saber sobre o cadastro reserva do concurso da educação de 2019, quando serão chamados, pois ela é a SGS. Ela está interessada em saber quando serão chamados. Bom, todos os cargos nossos, de técnicos, inclusive, e professores, nós já entramos no cadastro reserva já há muito tempo. Já chamamos aí mais de 1.800 pessoas do cadastro reserva, né? Estamos chamando, sim. Lembrando que o concurso, Márcia, são para as vagas onde existem, são chamadas vagas abertas. Para as substituições, a gente chama os profissionais que fizeram o processo seletivo, tá? Então, o último grupo que nós chamamos, tem acho que uns 10, 15 dias, divulgamos e estamos dando posse. Caso tenha necessidade, a gente vai continuar chamando sim, tá? Mas para isso, para dar posse para um concurso, precisa de ter a vaga aberta, não a vaga de substituição. Então, é interessante, se você fez o concurso, está nessa lista de espera, né, ter esse conhecimento. Nós estamos chamando sim, se tiver necessidade. A Secretaria de Educação abriu um processo seletivo agora, recentemente, né? Se não me engano, são cerca de 1.600 vagas, com salários de até 2.895. Essas vagas são para quais cargos, secretárias? E ainda esses selecionados, eles começam a trabalhar a partir de quando?
Então, Márcia, todo ano a Secretaria de Educação precisa abrir o processo seletivo. Nós temos aí, como eu disse no começo, cerca de 9 mil profissionais, né? Então, nós temos a pessoa, a gestante, que vai ganhar neném, são 6 meses. Nós temos as pessoas que estão chamadas de readaptadas, né? Estão em outra função, porque a função que ela desempenha, ela não está apta. Então, a gente precisa de colocar um profissional no lugar dela. Então, a gente precisa fazer esse processo seletivo para substituir um efetivo em caso de ausência, ou atestado médico, ou atestado de licença prêmio, licença gestacional, qualquer licença. Nesse caso, a gente não coloca efetivo, a gente coloca o pessoal do seletivo. Isso é uma norma, né, uma exigência do Tribunal de Contas, nós não podemos mais contratar aleatório, por isso nós precisamos fazer esse processo seletivo e usar essa banca ao longo do ano. Certo. E aí, então, essa é uma contratação que vai ser chamada logo após o seletivo, é isso? Não, esse seletivo é para o ano de 2022, né? Uhum. Então, ele é feito todo o trâmite agora, o resultado sai lá em dezembro, e final de janeiro a gente já começa a se chamar para dar posse para essas pessoas dos seletivos aprovadas, né? Lembrando, você perguntou e eu não respondi, são abertos um percentual de vagas para todas as funções e todos os cargos que existem na secretaria, aliás, que existem nas unidades escolares. Porque o seletivo, ele só pode ir para as unidades escolares. Por quê? Porque é em substituição, então é só para as unidades escolares, tá? Então, a partir da última semana de janeiro, essas pessoas já são convocadas para, a partir do início do ano letivo, em fevereiro, já estão colocadas. Tá, eu sei que seu tempo está curto, secretária, mas só para a gente concluir aqui, como é que fica a questão dos professores que não se vacinaram, né? O prefeito disse que eles não vão estar em sala de aula, né? Eles vão ficar afastados, e aí fica a dúvida, né? Esses professores, eles vão continuar recebendo sem trabalhar, eles vão ser remanejados para outra função, eles vão ser substituídos, como é que fica isso? Na realidade, nenhum profissional vacinado pode voltar ao seu posto de trabalho, né? Tem uma lei que passou na Câmara semana passada e lá já está bem claro isso. Então, a partir de hoje, nas nossas unidades, inclusive nós estamos mandando um orientativo, qualquer profissional, porque desses 48, Márcia, dos 48 que assinaram que não vão vacinar, não são só professores, existem professores e técnicos, né? São os ASGs, as merendeiras, que são as TNEs, os vigilantes, né? Então, são diversas funções, não só professores. Então, esses profissionais terão que comparecer à secretaria e pedir o afastamento sem ônus. Por quê? Porque ele não pode trabalhar no lugar onde as pessoas estão imunizadas, correndo o risco de trazer e contaminar as crianças e os colegas. Então, esse é um posicionamento que você vê aí a nível nacional, mundial, né, em vários países, hoje, aqui mesmo no Brasil, em vários estados, já se pede, inclusive, o passaporte da vacina, que eu acho que é assim, uma coisa fundamental, a pessoa precisa, existe a vacina, a pessoa tem que lembrar que a vacina é uma questão de saúde coletiva. Ela pode fazer a opção de não vacinar, mas isso é uma opção dela. Mas aí ela não pode trabalhar no espaço coletivo, né? Levando risco para toda a comunidade escolar onde ela for trabalhar. Ele se afasta, então, sem receber o salário, mas ele pode ficar afastado dessa forma por quanto tempo, se mantendo aí como servidor efetivo, sem perder o cargo? Na realidade, dentro da nossa lei orgânica, na 220, ela prevê um afastamento sem ônus de até 2 anos, né? Então, a pessoa tem até 2 anos. Aí a gente não tem que ver como vai estar esse processo da pandemia daqui para lá, né? Mas o profissional que assinou o termo de recusa, ele terá que vir na secretaria e assinar e solicitar esse afastamento sem ônus.
E eles serão substituídos por esses selecionados, isso? Isso do processo seletivo, isso mesmo. E aí tudo isso, que o retorno está acontecendo uma semana antes do previsto, né? Mas aí a secretaria já conseguiu aí colocar, remanejar esses servidores? Então, é um número, assim, dentro do nosso universo, mas é um número muito pequeno, são 48 profissionais, né? E o RH hoje está encaminhando o documento, nós estamos convocando esses profissionais, acredito que até quarta-feira já fizeram a assinatura, né, desse documento, dessa solicitação, e aí a gente já está colocando algum profissional do processo seletivo nessas vagas. Tá certo, secretária. Eu quero agradecer a sua participação aí, o seu tempo disponibilizado à nossa entrevista, né? Tivemos algumas participações, né? E aí, eu gostaria que a senhora fizesse aí as suas considerações finais, né? E deixasse aí também, falasse um pouco para a gente sobre esse momento de desafio aí. Eu só quero fazer um lembrete, Márcia, não sei se eu posso, é a questão do kit alimentação. Tem muitos pais ligando aqui na secretaria, porque nós começamos no começo de setembro a entrega de mais um kit de alimentação escolar, né? Hoje nós temos um universo aí de 29.300 pais que estão recebendo esse kit, né? Então, esse kit, Márcia, o pai vai receber esse mês de setembro, independente do retorno ser dia 27. Nós vamos atender esses 29 mil, quase 30 mil pais, tá? Porém, a criança que vai presencialmente a partir do dia 27 também já vai receber alimentação lá na unidade escolar. Nós temos um processo de alimentação escolar, assim, bem avaliado nacionalmente. Nós atendemos aí mais de 600 crianças com algum problema de restrição alimentar. São adquiridos alimentos específicos para essas crianças, né? Então, só para deixar o pai alerta que ele não se preocupe. Esse mês a entrega será 100%. E convidar o pai para que participe desse retorno, procure a diretora, né? E que faça o retorno. As nossas escolas, nossos profissionais estão capacitados para atender o seu filho. Porém, caso o pai tenha dúvida de não levar o filho, não tem problema. As atividades continuarão de forma remota também, então a criança não vai ter nenhum prejuízo, tá? Aquela criança que não tem nenhum dispositivo para acompanhar a aula, nem conexão nenhuma, o pai continua indo na unidade, buscando as apostilas, entrando em contato com o professor do seu filho. Não se preocupe, o seu filho também continuará tendo as atividades, né? E a Prefeitura de Cuiabá tem feito o máximo e o melhor para atender os nossos alunos, e contamos com você, pai, para esse retorno seguro. Converse com seu filho, oriente também. Precisamos de que quando a criança vai para a unidade, Márcia, a criança realmente não tenha nenhum sintoma gripal, nem de febre, porque tudo isso vai acontecer desde o portão da escola, né? Então, a criança, quando chega no portão da escola, ela já vai aferir a sua temperatura, vai passar por um tapete sanitizante, né? Então, todo esse processo, as nossas escolas já estão preparadas, e eu peço ao pai que colabore conosco nesse retorno. Secretária, só para, antes da gente finalizar, surgiram aqui várias participações com o mesmo questionamento, que é a respeito da lista de contrato que saiu na semana passada. O pessoal está dizendo que saiu uma lista que já tem aí efetivos sendo nessa lista de contratados sendo chamados, né? E aí o pessoal que ainda não é efetivo está aí no prejuízo, está esperando. Essa que é a reclamação. Que foi um processo seletivo que fizeram no ano passado e estão aí sem serem chamados. Então, nós soltamos já 2 listas, viu, Márcia? Soltamos uma semana retrasada para dar posse semana passada. Isso eu estou falando do seletivo, tá? Seletivo. Porém, nós tivemos uma desistência ou a não vinda aqui na secretaria para tomar posse de mais de 50%. Então, nós chamamos 200 e poucas pessoas, mais de 100 não vieram. Quando foi na quarta-feira para quinta, soltamos uma nova lista. Então, é interessante lembrar que a gente está chamando, mas nós temos que obedecer esse número, essa classificação. Então, a gente só tem certeza que aquela pessoa
não vai tomar posse no seletivo se ela não comparecer, né? E lembrando, novamente, é você que fez o processo seletivo. A vaga do seletivo é de substituição. É impossível colocar um efetivo nessa vaga. A vaga de seletivo é uma e a vaga do efetivo é outra. Sim, então se alguém tiver aí efetivo, quando chegar lá não vai tomar posse, é isso? Não tem condições, né? Não tem, porque a gente. Efetivo é uma coisa e seletivo é outra. Então, assim, nós estamos fazendo 2 chamamentos paralelos. Nós estamos dando posse para efetivo e para o seletivo. Né? Então, é interessante só que as pessoas tenham essa clareza. Tem dúvida, procure a secretaria, procure os nossos recursos humanos e tire as suas dúvidas, tá bom? Certo. É bom, como a senhora disse, a secretaria ela é muito ampla, né? Então sempre fica aí ficam muitas dúvidas, né? Tanto na questão de volta às aulas, quanto a esse pessoal aí que participou do processo seletivo, né? Os concursados são várias questões que estão sendo aí agora com esse retorno, elas são afloradas, né, secretária? Então, tá certo. Secretária, obrigada mais uma vez pela sua participação. A gente continua acompanhando aqui essa questão da volta às aulas, né? E que todos aí possam, né, aproveitar esse retorno e da melhor maneira, e que a gente possa superar, né, essas dificuldades que nós tivemos aí nesse período mais crítico da pandemia, que agora, se Deus quiser, tá amenizando, tá baixando, nós vamos conseguir que seja controlado. Eu que agradeço, Márcia. Eu agradeço vocês, porque assim, a gente precisa de vocês da imprensa para passar essas informações para o pai, né? Então, às vezes tem aquele pai que não está entendendo, e aqui é um momento que a gente consegue esclarecer. Nós, da Secretaria de Educação, agradecemos e muito o convite de vocês. Estamos à disposição sempre que precisar. Certo, só lembrando, o vídeo vai ficar salvo aí no Facebook do Repórter MT, no YouTube do Conexão Poder. O pessoal pode compartilhar aí para quem não assistiu ainda, né? Até mais, secretária. Até mais, minha querida. Obrigada.